Agora, o Pentágono afirma que 2 caças F-16 venezuelanos voaram próximos a um navio da Marinha dos Estados Unidos em águas internacionais na quinta-feira, em uma ação considerada, segundo eles, altamente provocativa. Isso marca uma nova escalada no impasse entre os dois países sobre o envio de tropas dos Estados Unidos ao Caribe. Durante uma viagem ao vizinho Equador na quinta-feira, o secretário de Estado Marco Rubio destacou a postura cada vez mais agressiva dos Estados Unidos em relação ao líder venezuelano Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é um traficante de drogas indiciado nos Estados Unidos e está foragido da justiça americana. Nós não vamos apenas caçar traficantes de drogas com aqueles barquinhos rápidos e dizer, vamos tentar prendê-los. Não. O presidente disse que quer declarar guerra a esses grupos porque eles vêm travando uma guerra contra nós há 30 anos e ninguém respondeu. Mas, em muitos casos, não há necessidade de fazer isso com os governos amigos, porque eles vão nos ajudar. Eles podem fazer isso por conta própria e nós vamos ajudá-los a fazer. Em Caracas, o presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que o imperialismo está lançando um novo ataque com o objetivo de promover uma mudança de regime. Ele insiste que seu país vai se manter firme, mas vai contar com a ajuda da China. Uma lancha em águas internacionais foi atingida por um ataque aéreo dos Estados Unidos. O governo Trump afirma, sem apresentar provas, que a embarcação estava sendo usada para contrabandear drogas. Esse é o primeiro ataque das forças americanas desde o seu deslocamento para o Caribe, logo fora das águas territoriais da Venezuela. A Casa Branca diz que o objetivo é combater ameaças de cartéis de drogas, que o governo Trump afirma serem comandados pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. Caracas respondeu mobilizando tropas ao longo da costa e convocando milhões para se juntarem à milícia. Em resposta à máxima pressão militar, declaramos máxima prontidão para a defesa da Venezuela diante da máxima pressão. Máxima prontidão. Pegando de surpresa em um impasse com os Estados Unidos, Maduro fez questão de enfatizar sua relação com outros países poderosos. No topo dessa lista está a principal rival dos Estados Unidos, a China. A Venezuela passou a depender do apoio chinês após anos de má gestão econômica e sanções dos Estados Unidos. Mas essa relação não é de igual para igual. Com a hiperinflação aumentando e milhões de venezuelanos enfrentando insegurança alimentar, a economia depende fortemente das exportações de petróleo. Em junho e julho deste ano, mais de 90% dessas exportações tinham como destino a China. Mas estimava-se que o petróleo venezuelano representava apenas cerca de 5% do total das importações de petróleo da China. No mesmo período, Pequim também emprestou ao governo de Maduro cerca de 60 bilhões de dólares para ajudar a sustentar a economia, mais do que emprestou para o restante do continente somado. Embora isso torne a Venezuela um parceiro estratégico e comercial útil para Pequim, isso torna a China vitalmente importante para Caracas. À medida que as tensões com os Estados Unidos aumentam, Maduro tem tentado enfatizar sua relação com Xi Jinping, exibindo um suposto telefone inquebrável presenteado a ele pelo presidente chinês. E a China respondeu ao envio de tropas dos Estados Unidos ao Caribe, dizendo que se opõe ao uso ou ameaça de força nas relações internacionais e à interferência de forças externas nos assuntos internos da Venezuela sob qualquer pretexto. Mas como exatamente a China reagiria a qualquer conflito direto entre os Estados Unidos e a Venezuela ainda permanece, por enquanto, incerto. E eu estou aqui no estúdio com o correspondente da DW, Oscar Sanquier, que reportou por muito tempo na Venezuela. Você, na verdade, é da Venezuela, né? Oscar, a pergunta que estamos fazendo, eu acho, é que estamos vendo essas tensões aumentarem entre os Estados Unidos e a Venezuela. Qual poderia ser a resposta da China, potencialmente, se isso se transformasse em conflito direto? Bem, eu acho que a China sabe que a Venezuela é um parceiro geopolítico muito estratégico na região. É o país que mais recebeu ajuda financeira da China. Mas a China também percebeu que muitos desses projetos que realizou na Venezuela não foram concluídos por causa de corrupção e má administração desses fundos. Não vimos uma declaração direta do próprio Xi Jinping sobre esse assunto, mas sim de um enviado político estrangeiro. Então seria muito difícil dizer o que a China faria nessa situação.
Acho que eles também falariam um pouco sobre interferência em relação ao relacionamento deles com Taiwan e os Estados Unidos, criticando essa relação nessa situação. Você poderia talvez reforçar o ponto que você fez inicialmente sobre por que a China está investindo tanto na Venezuela? Por que a Venezuela é um ativo tão estratégico para a China nesse sentido? Bem, para começar, é um dos países que se opõe aos Estados Unidos na região, e é por isso que recebeu tanta ajuda financeira da China. Acho que há uma dívida de mais de 15 bilhões de dólares da Venezuela com a China, e a China quer receber esse dinheiro ou ver esse investimento de volta, e uma mudança de regime ou de governo na Venezuela dificultaria esse retorno que a China investiu no país. E só para nos dar uma ideia, como os venezuelanos comuns estão reagindo às alegações do presidente Mayra de que os Estados Unidos estão ameaçando uma invasão? Bem, acho que os venezuelanos estão muito preocupados porque, mesmo que haja uma ameaça de uma invasão improvável dos Estados Unidos à Venezuela, é improvável que eles realmente invadam o país. Mas esse aumento das tensões realmente eleva as tensões dentro do país. E o governo de Maduro já disse que quanto mais pressão eles receberem dos Estados Unidos, mais eles vão pressionar a oposição na Venezuela. E isso significa muito mais restrições e muito mais perseguição no país. E já estamos vendo isso. Então, muitas pessoas estão preocupadas não apenas com o que os Estados Unidos podem fazer, mas com o que o governo faz sob pressão dos Estados Unidos dentro da Venezuela. Sim, e temos o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que chamou o presidente venezuelano Nicolás Maduro de traficante de drogas. Há evidências que sugerem que o governo Maduro está envolvido no tráfico de drogas? Bem, há uma investigação muito pesada sobre esse cartel dos sóis. Eles são chamados de cartel dos sóis por causa da insígnia do sol que os militares têm em seus uniformes. E não é o cartel comum que conhecemos, que tem uma hierarquia como os cartéis da Colômbia ou do México. Esses militares na Venezuela que estão envolvidos no tráfico de drogas e em muitas outras atividades criminosas funcionam como uma rede. E é muito difícil identificar quem são os líderes ou qual é a hierarquia. Mas não há dúvida de que Maduro sabe disso. Tem essas conexões. Ou ele negligenciou isso ou fez vista grossa. Mas há alguns envolvimentos em algumas direções desse tipo. E vimos que, há alguns anos, os sobrinhos dele foram presos nos Estados Unidos por tráfico de drogas, com provas de que estavam envolvidos nessas atividades ilegais. Mas não é só tráfico de drogas, é também tráfico de pessoas, é também mineração ilegal. Esses militares estão envolvidos em uma série de atividades criminosas por toda a Venezuela, e isso impacta toda a região. Bem, Oscar, informações fascinantes e obrigado por explicar tudo isso pra gente. A situação lá entre os Estados Unidos e a Venezuela e, claro, o envolvimento da China. Esse é o Oscar Selinquia, aqui no estúdio comigo.